Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui dando início a mais o segundo vídeo de uma série de 7, a série Encontrando a Profecia. Nós já fizemos aí uma breve abordagem no primeiro vídeo, onde a gente falamos um pouco sobre esse livro aqui, o livro sagrado, né? A Bíblia, já estudamos sobre os livros históricos, livros poéticos, estudamos sobre as cartas, né? Estudamos sobre os históricos, poéticos, estudamos sobre as cartas, estudamos sobre os evangelhos, isso. E agora então nós estamos estudando sobre a profecia, né? Estamos estudando sobre a profecia. A profecia é algo assim que a gente às vezes lê e não entende da maneira que lê. A gente está lendo ali e se pergunta, né? O que é aquilo? Como entender aquilo, né? Então hoje nós iremos dar um início, então, na verdade é o segundo tema, né? Mas mais especificamente a como entender a profecia. Aqui vocês podem ver que nós temos um, um caminho, né? Um caminho que ele segue avante e, e a gente não sabe aonde que vai ter fim esse caminho. É um caminho do conhecimento. Esse é o caminho do conhecimento. Então, em cima desse caminho, então, nós iremos fazer uma breve abordagem em cima desses temas. Você pode ver aqui que nós fizemos uns quebra-molinha, né? Umas lombadas, para a gente poder fazer uma breve parada e dar um reinício, né? A gente está dirigindo, então a lombada ela serve para a gente parar, tá? Ir com o carro um pouco mais devagar, olhar de lado, olhar o semáforo, né? Ver se vai atravessar pessoas, né? Então a lombada ela serve para isso, para a gente poder prestar um pouco mais de atenção ao que está em redor, andar um pouco mais devagar, né? Para a gente poder ter um pouco mais de atenção, porque tem mais fluxo de pessoas, essas coisas, né? E a profecia aqui, ela tem esse objetivo também, essas paradas aqui, para a gente poder compreender um pouco mais sobre a Bíblia, né? O primeiro texto que a gente está estudando é Provérbios, capítulo 29 e o versículo 18. Em todos aqueles textos que tem dentro da Bíblia, a gente vai ver que está escrito em Provérbios 29 e 18. E ele diz o seguinte, Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Você pode estar abrindo a sua Bíblia aí, que eu abro a minha aqui, e você pode estar indo lá, e lá está escrito da seguinte maneira, Provérbios 29, verso 18, né? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, a pessoa que não estuda a Bíblia, que não está habituado a estar por dentro da profecia, ela se deixa levar por qualquer coisa. Qualquer tipo de informação que tenha, para ela se torna algo importante, né? Caiu as torres gêmeas, caiu as torres gêmeas, a pessoa falou que é isso, aquilo, tal. E será que é verdade mesmo aquilo que a pessoa falou? Então a profecia, ela tem como objetivo esse, guiar você no caminho certo. Por isso que a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então a gente é induzido a qualquer coisa, a acreditar naquilo que falam para a gente, sem realmente a gente saber se aquilo é certo ou se é mentira, né? O segundo livro, o texto bíblico, está lá em 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 20, e diz que nenhuma profecia que está escrita aqui dentro, ela provém de particular elucidação. O que quer dizer isso aqui? Que nenhuma das profecias que está aqui, a pessoa pode dizer assim, eu acho que é assim, né? Ou eu acredito que seja assado. Ou, não, me falaram que aquela parte da Bíblia, ela se entende desta maneira. Não, não é desse jeito. A profecia, a própria Bíblia se explica, né? Aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 21, ela diz que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a profecia, para você poder compreender ela,
você tem que sair folheando a Bíblia. Você tem que sair mexendo. O que está escrito aqui no livro do Apocalipse, você tem que ler aqui o texto e sair comparando com outros textos que está dentro da Bíblia. Você vai comparando um texto com outro texto e assim você consegue entender um pouco melhor sobre aquele assunto, né? Então, todo o livro profético, toda a profecia, ela foi dada por homens santos. O próprio Deus escolheu as pessoas, né? Escolheu as pessoas e através de visão ou de sonho, Deus revelava para ele. E aquela pessoa, ela escrevia aquilo que Deus ia revelando para ela. Totalmente inspirados mesmo. São pessoas que Deus escolhia lá do céu, Deus escolhia essas pessoas aqui na terra, e então Deus ia dando inspiração para ela através de visão, ela ficava estagnada, ficava vendo, ou à noite, através de um sonho, Deus passava essas informações para ela, né? Então é muito importante aprender sobre isso, que é o próprio Deus que manda a pessoa dar a profecia e é o próprio Deus quem manda a pessoa explicar a profecia, né? Então aqui nós temos a primeira parada, a segunda parada, a terceira parada em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 20, a Bíblia nos fala para a gente não desprezar as profecias. Se você for lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 20, diz que é para a gente não desprezar as profecias. Por quê? Porque se a gente pega um pedaço e acredita nele, e pega outro pedaço e não acredita nele, não, isso aí foi para um tempo passado, tal, não serve para o dia de hoje. Então é muito perigoso a gente estar fazendo esse tipo de análise, porque é importante a gente não desprezar aquilo que Deus passa para a gente. Claro que em cima das profecias, existem algumas profecias que foram pelo tempo de Israel. Algumas profecias já se cumpriram, outras profecias estão se cumprindo e outras ainda irão se cumprir. Mas é importante a gente não desprezar nenhuma delas, porque todas elas traz algo de positivo para a gente, algo, vamos dizer assim, didático para a gente, ensina para a gente alguma coisa. E quando chegar um futuro que acontecer alguma tragédia, algum evento, tal, na natureza, na política, a gente tem como entender o porquê que aquele evento está acontecendo. Mas é importante, como diz o texto, não desprezar a profecia. Você pode estar dando uma pausa no vídeo aí, indo lá no livro de Tessalonicenses, está no Novo Testamento, tá? Está lá no livro do Novo Testamento, e você veja lá e você vai ver que realmente está escrito aquilo lá, tá? A quarta parada está lá no livro de Lucas, capítulo 24, e o versículo 13. O capítulo 24, versículo 13, conta uma história. Dois discípulos de Cristo estavam caminhando, né? Estavam voltando para as suas casas, e de repente ali aparece um terceiro homem caminhando junto com eles. E eles de cara ali, eles não conheceram quem que era aquele homem. E começaram a conversar com aquele homem ali, né? Os dois discípulos começaram a conversar com aquele homem, tá? E a conversa que eles tinham era exatamente sobre o que tinha acontecido alguns dias antes, sobre a crucifixão de Jesus, sabe? Como que as pessoas pegaram e condenaram Jesus à morte e mataram ele, né? E estava exatamente conversando sobre isso daí. E essa terceira pessoa que estava conversando com eles era exatamente aquela pessoa que tinha sido crucificada. Era Jesus. Jesus já havia ressuscitado. Então ele estava conversando ali com esses dois discípulos. Fugiu o nome agora dos discípulos. Mas só sei que eles estavam indo para um certo povoado chamado de Emaús, né? Então ali Jesus ele começa a explicar o porquê que aquele homem tinha morrido. Até então, Jesus não tinha se revelado a ele ainda, a eles, né? Jesus não tinha se revelado a eles ainda. Mas Jesus estava explicando por que aquele homem tinha falecido, né?
Então ele pega e começa a explicar desde o tempo antigo. A Bíblia fala que era desde o tempo de Moisés, ele começa a explicar, e vem explicando livro por livro, sabe? Levítico, Deuteronômio, vem vindo ali nos livros proféticos, Isaías, Zacarias, Salmos, né? Então ali ele vem mostrando o que era para acontecer com aquele homem. Aí quando ele chega na casa daqueles homens, então, aí Jesus pega e se revela para ele. Mas foi uma maneira de Jesus poder explicar para eles. Eles estavam perdidos, estavam ali sem entender. E quando Jesus pega e explica para eles, então, aí eles conseguem entender o porquê daquele evento. Por isso que é dito aqui, né? Não desprezei as profecias. Né? É importante a gente não desprezar as profecias. A última palavra do dia de hoje está lá no livro de Atos, capítulo 8, do versos 26 até o 40. Atos, capítulo 8, versos 26 até o 40. Ali conta outra história, um pouquinho mais para frente, sobre o mesmo personagem. O mesmo personagem. A Bíblia nos fala que conta a história de Felipe e Eunuco, em Atos capítulo 8. Felipe e Eunuco. O eunuco, ele estava lendo uma passagem na Bíblia, se você quiser, dá uma pausa para mim aí, vai lá nessa passagem e lá você começa, lá você lê, lá no livro de Atos, Atos capítulo 8, você vai entender. Então, o eunuco estava lendo ali uma passagem do Antigo Testamento e ele não estava entendendo. Assim como muitos de nós pegam uma passagem e não conseguem entender, o eunuco também não estava entendendo. Então o Espírito Santo pega o Felipe e envia Felipe até o eunuco. Chegando lá no eunuco, ele começa a conversar com o eunuco. O eunuco pega e fala assim, mas de quem que está falando aqui? Está falando de antigamente? Está falando do dia de hoje? Está falando de si mesmo? De quem que ele está falando? Então o Felipe começa a explicar ao eunuco a passagem que o eunuco não estava conseguindo compreender. Existe alguma passagem que você também não consegue compreender? Existe alguma parte da Bíblia que você lê e não entende? Peça a Deus orientação, que Deus vai enviar um enviado para você. Vai enviar alguém que compreende aquele texto bíblico e ele vai te ensinar sobre aquele texto bíblico que você não tem entendimento. Tá? Por isso que é importante a gente estar compreendendo a Bíblia. Legal? Então aqui nós já demos fim na aula de hoje, né? Futuramente aí nós iremos entrar no terceiro tema, terceiro vídeo, né? E a gente vai dar um pouco mais de ênfase sobre esse tema das profecias. Espero que vocês tenham compreendido. Não sei se eu fui muito claro nas minhas palavras, mas vocês podem, de repente, se você não entender alguma coisa, vocês podem estar comentando aí na área de comentários, né? Está fazendo suas perguntas. Se a gente souber responder, a gente não tem todo aquele entendimento, mas se a gente souber responder, a gente responde para vocês, desde que na medida do possível, né? Então, peço mais uma vez para você estar compartilhando esse vídeo, né? Se inscrevendo se você não é inscrito ainda, e ativando os sininhos de notificações. Se você chegou até aqui, é porque você gostou do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like para a gente. Legal? Valeu!